Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é Mauro Leonardo Cunha, da Alta Consultoria Política, tá? Também da Renata Soft, que vocês vão ver aí durante o evento. Eu quero apresentar para vocês aqui o Ari Fischer, né, que é o adido da Embaixada de Israel, né, para os assuntos de agronegócio e água, correto, Ari? Tá contigo a palavra. Exatamente. Ok. Muito obrigado, Léo, pela oportunidade. E a gente está começando agora e todos sejam bem-vindos. Bom, continuando então, obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Eu vou começar contando um pouco a história de Israel, o que aconteceu até a gente chegar no Smart City, qual foi o nosso caminho, e isso do ponto de vista agrícola e municipal e de água, né? Então, Israel começou com uma população muito pequena. No começo a gente estava ocupado pelos ingleses, né? E os ingleses não permitiam tanto o crescimento da população israelita no local, né? Eles não permitiam a movimentação de judeus da Europa para Israel. E já sabíamos naquela época que não teria água para a população. Mas voltando ainda um pouco a mais, pensando um pouco mais no que vai acontecer no futuro, né? Atualmente a gente tem uma população no mundo de 7 bilhões de pessoas e até 2050 nós vamos ter 9,5 bilhões. E para poder oferecer comida para mais esse 1,5 bilhão de pessoas, a gente precisa procurar soluções que são extremamente técnicas e diferentes do que estamos fazendo hoje. Se a gente continuar fazendo agricultura, utilizando água e energia do jeito que a gente usa hoje, não vai ter condição de alimentar esses 1,5 bilhão. E isso é muito interessante porque lembra um pouco a história de Israel, né? Além de que nós vamos ter aumento da classe média, que vai aumentar o consumo. Nós vamos também ter o problema das mudanças climáticas, que estão cada vez aumentando mais a temperatura, aumento da necessidade de água. E a gente está vendo a maior seca que teve nos últimos 111 anos no Brasil, em Minas Gerais, por exemplo. E nós estamos tendo também o tema da poluição. Cada vez mais os rios estão ficando poluídos. O Brasil já está com 150 mil quilômetros de rios poluídos e a gente está tendo uma redução drástica de água disponível. Apesar do Brasil ser hoje fornecedor de 12% da água de todo o mundo. Além de que temos muitas perdas na distribuição da água. Hoje, Nova York está perdendo, em média, 132 milhões de litros todo o dia. E isso é um problema sério também aqui no Brasil, por exemplo. As companhias de água aqui do Brasil estão perdendo de 50% a 70% da água que eles fornecem. E aqui a gente chega em Israel de novo, né? Israel hoje é um país que é 60% deserto e 40% semiárido. E aí a gente começa a entender a história de Israel. Por que Israel, que começou com uma população que não tinha água nem para 2 milhões de habitantes, hoje consegue ter água para 15 milhões de habitantes, fornecer água para os palestinos, fornecer água para os jordanianos. E é isso que eu quero falar um pouco dessa história, como a gente conseguiu resolver esse problema e isso o que criou de produtos que estão sendo utilizados hoje nas companhias de água e como resolver esse problema e usando isso como Smart City também. Então, vamos lá. Eu coloco aqui sempre que no futuro o problema dos governos não vai ser fornecer um copo de leite e sim um copo de água. Eu sempre falava isso no futuro, mas isso já está acontecendo hoje. Que a gente já está vendo a demanda que vai aumentar de 59% a 98% até 2050. Então, a gente vê que os agricultores vão se adaptar vão ter que se adaptar, senão não vai ter comida. Voltando, então, como eu falei, para a história de Israel, a gente começa um pouco em 1937 com a fundação com a empresa Mekorot,
que começou antes da criação do Estado de Israel. Hoje, Israel recupera 80% da água e mais ou menos distribui água para o deserto, que na época não tinha. Eu vou contar um pouco dessa história. Então, em 1938, antes da independência, a gente trouxe água do Vale de Israel, que é perto lá no norte de Israel, né? A gente vê exatamente isso. Foi primeira tubulação que foi criada, onde a gente começou a trazer os primeiros fazendeiros, os primeiros colonos e produzir água. E essa região era uma região que tinha problemas também de ataques, as pessoas eram atacadas durante a noite, as fazendas, o pessoal que abria água tinha problema. Então, foi o primeiro problema era como a gente distribuir essa água e ter água para todos. Então, a gente tinha que irrigar à noite. E o fato da gente ter que irrigar à noite, a gente tinha que ter pessoas que fossem abrir à noite. Elas eram atacadas. Então, o primeiro problema que a gente teve que resolver é o problema hidráulico, de como abrir água com segurança. E aí foi o primeiro desenvolvimento de Israel na hidráulica, que foram a opção de abrir com controle hidráulico a válvulas. Já começa aqui. Bom, mas em particular também tem um outro problema. Em 1939 houve os ingleses que estavam comandando Israel resolveram dizer que o máximo de judeus que poderiam chegar no Estado de Israel seriam 15 mil por ano. Com 15 mil judeus por ano, a gente não ia poder mais ter um país, porque as pessoas que iam morrer, a população não ia aumentar e a população local, que não era muito amigável com a gente, poderia acabar aniquilando os que estavam lá. E aí o Ben-Gurion criou um plano nacional da água. Ele pegou o engenheiro Simcha Blas, desculpa, e ele criou um primeiro plano. E esse plano se baseava em 3 metas. Primeiro, trazer água do norte para o sul. O segundo plano era procurar água no deserto, e o terceiro era trazer água do rio Yarmuk para o deserto também. E aqui a gente vem em 1947, começou as perfurações profundas no deserto do Negev, e porque através também da leitura do Velho Testamento, sabia que a terra de Israel era a terra do mel e do leite, né? Apesar do que o Mark Twain escreveu na sua visita em 1867, ele escreve que o país é um país árido, que não tem mais o que fazer, que o país ficou absolutamente pobre, mas o Ben-Gurion acreditava que tinha água, que não era possível que não tinha água, e resolveu procurar água. E primeiro foi falar com os ingleses, falou: olha, a gente quer essa área, já que vocês não estão interessados. E não tinha ninguém vivendo lá, era exatamente um deserto. E aqui o Ben-Gurion aproveita e começa o primeiro plano dele, que foi fazer os poços na região, né? Bom, em 1955 foi criada a tubulação do Yarkon para o Negev, que levava água do centro até o deserto. E aí, em 59, o governo assume o controle da água, criando a Comissão Nacional da Água. Aqui, em 1964, é feito essa dutora principal, que ia levar água do Mar da Galileia até o sul. Em 1966, começa a tecnologia da irrigação a se desenvolver. Então, o primeiro gotejador foi feito em 1966. Hoje, a quantidade de gotejamento que tem no mundo, em Ribeirão Preto, por exemplo, que fabrica a fábrica da Netafim no Brasil, o que eles fabricam, já fabricaram de tubo, dá para dar 10 voltas no mundo. É impressionante a quantidade. Em 1969, eles inauguram a estação de tratamento de água residuais Shavdan. Israel é um país que trata todo o esgoto e recupera 85%
hoje é reutilizado, né? Eles têm capacidade de tratar 92%, mas 85% já é reutilizado. Aqui está a estação de Chavdan. Depois, em 95, a gente tem a criação do Acordo de Oslo, né? Criada a Autoridade Palestina das Águas, né? A gente tem um acordo. Em 2000, começa uma campanha na televisão para educação, mostrando exatamente que utilizar válvulas de descarga com duplo acionamento. 2005 a 2016 foi a construção das 5 usinas de dessalinização. A gente tem, em 2006, a criada a Autoridade Israelense da Água. Em 2010, implantado o sistema de custo real, ou seja, em Israel a gente paga pelo custo real. E também é muito importante saber que a dona da água é o governo. Não é, você não pode pegar água da chuva, você não pode pegar água do coisa. Tudo isso porque não havia água em Israel. E aí tudo que a gente está vendo aqui foi desenvolvido produtos com o intuito sempre de economizar água e diminuir as perdas. E aí a gente tem alguns exemplos. Eu vou entrar, por exemplo, direto no tema do que está acontecendo com hidrômetros hoje. Imagina uma cidade que perde 70% da água. Se eu pegar um hidrômetro, hoje em Israel tem uma cidade, por exemplo, que não tem, uma cidade drusa, por exemplo, não tem endereço nas casas, não tem números nas casas e não tem nome nas ruas. Imagina que você tem que encontrar uma casa. Primeiro problema. O segundo problema nem todo lugar você quer entrar para pegar a medição. Imagina as favelas no Brasil, por exemplo, você tem que pegar as medições, tem lugares que são perigosos, ou num prédio, o pessoal não quer subir todos os andares do prédio para ir pegar a medição. Então, Israel, há muitos anos atrás, criou hidrômetros inteligentes. Esses hidrômetros funcionam através de sinais, onde a gente pode receber toda a resposta da quantidade de água consumida diariamente, e ele consegue também avisar algumas situações. Por exemplo, se houver uma ruptura numa casa, a companhia de água vai avisar o dono da casa que o hidrômetro não está parando de funcionar, que deve ter algum problema. O intuito aí não é receber mais pela água, e sim que tenha água para todos. Então, é um conceito. Depois, esses hidrômetros inteligentes, se eles forem invertidos, a gente sabe exatamente que o fluxo está invertido, também avisa a companhia de água. Se alguém colocar um ímã no hidrômetro, também é avisado pela companhia de água. Se alguém, por exemplo, amarrar uma caixa d'água, a gente sabe que a vazão está sendo uma vazão mínima, sem parar o dia todo. Eu posso encher uma piscina sem pagar água, se a vazão for muito pequena. Esses hidrômetros hoje são hidrômetros super bons, que começam a medir com 0,3 litros, 300 ml já está medindo. E toda essa tecnologia foi inventada devido à necessidade do que a gente tem de economizar água. Eu comecei a minha palestra mostrando o problema que vai faltar água, e Israel já está enfrentando isso nas cidades, né? Então, a gente já tem toda essa solução técnica de como produzir água e cobrar por quase 100% da água. Hoje, as perdas em Israel são 9%. Além dessas técnicas que a gente tem os drones hoje que estão sendo desenvolvidos para procurar problemas de vazamento de água, problemas técnicos de cidade. Um drone hoje pode fazer um relatório de uma cidade inteira. A gente, com esse mesmo hidrômetro inteligente, que a gente tem que comanda esses hidrômetros, também podem comandar os sinais de uma cidade, podem comandar as latas de lixo de uma cidade, saber se as latas estão cheias ou vazias. Com o mesmo equipamento, eu posso controlar as luzes de uma cidade. Por exemplo, à noite eu posso diminuir a luz, às 11 da noite eu posso diminuir
a corrente, eu posso economizar 30% de energia. Isso tudo através do mesmo equipamento que controla o hidrômetro. Ao mesmo tempo, na agricultura, a gente se desenvolveu muito com sensores que estão ligados a toda a parte de inteligência da internet das coisas, inteligência artificial. Hoje a gente tem tratores trabalhando sem pilotos. A gente tem também uma forma de um drone analisar se precisa pulverizar ou não precisa pulverizar. E aí a gente pode, através de comando, fechar o pulverizador. Além das filtrações, que são cada vez mais inteligentes, eu tenho condição de saber, aqui da minha casa, eu posso saber agora o que está acontecendo em um local da filtração que está sendo feita numa rede. Eu posso saber se a pressão caiu, se a pressão baixou, está tudo interligado no telefone, né? Então, é muito fácil. A cidade hoje de Tel Aviv é uma das cidades mais... internet é de graça na cidade, você tem acesso a todas as informações, não só você pode usar a internet de graça, mas também no momento que você vai no médico, ele sabe exatamente tua ficha, está tudo interligado. Nas soluções hidráulicas também, está tudo interligado, eles podem abrir e fechar a rede com telefone, tudo está se desenvolvendo muito rápido. E Israel é uma das maiores startups de toda essa inteligência artificial que está se fazendo de coisas, e ela serve como um lugar de experiência para tudo que está acontecendo. Ela é aberta. E hoje o que mais a gente vê também a parte de medicina também está super desenvolvida, mas na parte de cidades inteligentes, Israel está sendo um exemplo para todo mundo. Hoje, mais forte mesmo é esse assunto de economia de água, que Israel está trazendo isso para o mundo todo. É isso que eu queria falar. Eu queria agradecer a oportunidade de estar com vocês. Espero que vocês aproveitem o seminário. Cada assunto que eu falei é um seminário, a gente pode falar de vários assuntos aqui. Eu queria dar só um gostinho para vocês, contar o que está acontecendo em Israel e contar hoje que também, por exemplo, na Califórnia, a água do mar está entrando no lençol freático, invadindo. Estão usando tanta água na Califórnia que a água do mar está invadindo o lençol freático, e cada vez mais a água do lençol freático está ficando salgada. Israel vai construir lá algumas usinas de dessalinização. Apesar de não é assunto de Smart City, que é o objetivo de vocês, mas Israel está ajudando eles também nesse ponto. Ari, queria agradecer a tua participação, tá? Mas eu já queria apresentar uma pergunta que eu sei que vai vir, porque o pessoal já conversou comigo dos interesses dos municípios, e é a seguinte: se um município desses que está querendo abraçar, né, a postura de ser sempre inovador, né, quer fazer uma cooperação com o município de Israel, como é que eles procedem, Ari? Então, o ideal é fazer ou um esquema entre governos, né, ou cidades irmãs, que a gente pode fazer. A gente pode arrumar que alguma cidade, um município fique cidade irmã de alguma cidade de Israel, mas toda essa tecnologia de água e de irrigação já está à disposição de vocês. No momento que vocês quiserem, é só entrar em contato com a gente pode deixar para vocês tudo que vocês necessitam. Hoje, em princípio, o maior problema do Brasil vai ser como tratar a água na entrada, né? Porque os rios estão poluídos, e como devolver essa água mais limpa do que receberam. Então, tem que tratar a água na entrada, tem que tratar a água na saída, e Israel tem toda essa tecnologia e está disposto a passar. É só entrar em contato com a gente pode trazer essas tecnologias. Direto lá na embaixada, né? Qual é o meio de contato para falar contigo? Bom, você pode falar pelo meu e-mail, Léo, direto, não tem problema. Eu sou hoje o adido da parte de água
e agricultura. Eu acho que está aqui no final da apresentação o meu e-mail, vocês podem pegar. Não sei se está aqui, não está aqui não, né? Está sim, machava@brasilia.mfa.gov.il. Tá bom, a gente põe na tela para o pessoal. Gente, isso encerra a participação do Ari. Mais alguma coisa, Ari? Isso. Não, para mim tá bom. Eu espero que tenha atingido o objetivo. Aqui são outras coisas que Israel inventou, né? A gente tem o famoso pendrive, foi inventado por Israel. Tem essa pílula que é uma pílula que você toma para evitar fazer o exame de gastro, né? Aquele exame. Hoje você pode tomar a pílula que ele filma. Tem a pílula com a câmera, tem tá, gente? drones. E tem aquele também, o Orkan, que é um óculos para cegos, que Israel agora inventou. Tem alguns aparelhos que Israel também inventou agora, que são aparelhos sem introduzir uma agulha. Eu consigo fazer 16 medições de análise de sangue, análise também para saber se uma pessoa tem tendência a ter alguma doença no futuro ou não. Eles estão muito desenvolvidos. A gente conclui a participação do Ari, né? E eu sempre quero nos pôr à disposição também, no que vocês precisarem de uma tradução cultural, de compreender como se faz negócio com Israel aqui, né? Estamos todos à disposição para ajudar vocês, tá bom? Ari, foi muito bom bater papo contigo e a gente se encontra em breve, tá bom? Ok, amigo, um abraço, obrigado, hein? Tudo de bom.